Então, pessoal, vamos conversar hoje com a doutora Ludmila Allen, né, sobre pesquisa científica na perícia papiloscópica. Então, a Ludmila, ela vai se apresentar um pouquinho aí para vocês, falar da experiência dela, né? Então, ela é biomédica, com ênfase em biociência legal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez intercâmbio um período no exterior pela CNPq na Universidade de Lincoln, no Reino Unido, né, na área de criminalística, com ênfase no estudo de impressões digitais e químicos reveladores. Ela é mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área integrada de papiloscopia e genética forense, doutoranda pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na mesma grande área, pesquisadora nessas áreas, no Laboratório de Diagnóstico por DNA da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e no Laboratório de Genética Forense do Instituto de Biologia do Exército, diretora na empresa do Instituto Forsyth Projetos, é instrutora da disciplina de papiloscopia forense no curso de perícia e investigação criminal militar e do curso de identificação biométrica do Exército Brasileiro. Professora do módulo Perícias Papiloscópicas e Papiloscopia Criminal no curso de pós-graduação em perícia criminal e investigação forense do Instituto de Especialização do Amazonas, né? E ela é uma apaixonada aí pela papiloscopia. Ela não é papiloscopista, mas é quase como fosse, né? Papiloscopista, de tanto que ela gosta e se especializou, né, nessa parte. E aí nós convidamos pela PESP, né, pela Associação dos Papiloscopistas. Eu sou a Tatiana, eu sou presidente da Associação dos Papiloscopistas aqui do estado de São Paulo. E aí nós estamos fazendo algumas lives com os convidados, né, para falar de várias áreas de dentro da papiloscopia, e essa área não poderia faltar, que é o quanto que a gente pode estar pesquisando, né, dentro dessa ciência aí que é tão ampla, né, tão vasta aí. E nada mais do que chamar uma pesquisadora, uma doutora aí no assunto. Então, bem-vinda, Ludmila. Obrigada. É uma grande honra para a gente. Para mim também, Tati. Obrigada pelo convite e pela nossa persistência também de continuar tentando fazer a live, né? Sim. Vai dar tudo certo. Bom, então eu falo um pouquinho da minha experiência, né, na área de papiloscopia. Talvez algumas pessoas já saibam a minha trajetória, outras não me conheçam ainda. Então, como a Tati colocou, eu pesquiso papiloscopia já faz alguns anos já. Eu iniciei esse contato em 2013, quando eu fiz um intercâmbio para a Inglaterra. Então, foi nesse momento que eu tive, de fato, a proximidade com papiloscopia. Até então, eu estava na graduação ainda, tinha começado a fazer 1 ano e meio, e eu gostava de forense, mas eu não sabia qual área da forense, né? Aquela dúvida, né? Aquela coisa meio CSI ainda. E aí, lá na Inglaterra, em Lincoln, eu fiz várias matérias, toxicologia, genética, papiloscopia também era uma delas, então eu gostei bastante quando eu conheci, né, e fiz todo o meu trabalho final de conclusão de curso em papiloscopia. Então, meu primeiro contato foi direto com reveladores, então eu testei 9 grupos de reveladores para recuperar impressões dentro de luvas que eram utilizadas em locais de crime e eram descartadas próximas desses locais. Então, eu comecei por aí, já bem pela parte prática. E depois, com o passar dos anos, eu fui estudando mais, lendo artigos, para realmente compreender o que é essa ciência, né? A papiloscopia é uma ciência muito vasta, muito robusta. E voltando para o Brasil, em 2015, foi quando eu conheci o Trece. Ele estava no IFP, e aí um amigo meu me indicou ele, e a gente se deu muito bem logo de começo. Ele queria muito também pesquisar, mas as épocas são outras, né? A época não era tão propícia à pesquisa, à universidade, a essa relação boa que tem hoje, né? E então ficou meio que parado o nosso projeto. E alguns anos depois, nós nos reencontramos, né? Hoje, na atualidade. Mas nesse meio tempo, eu acabei a graduação, comecei o mestrado, que é numa área, numa interface, papiloscopia e genética forense, e hoje sou doutoranda, né, na papiloscopia. E eu pretendo, com esse trabalho agora, tentar contribuir um pouco mais para o entendimento de como que as impressões se comportam, como que elas interagem de fato com superfícies metálicas.
e o meu foco específico é voltado para a prática, que são os stories de munição deflagrados. Então, como que funciona? Não só revelar a impressão, que também às vezes pode ser um tabu, né, mas tem possibilidades, mas entender um pouco mais de como funciona essa relação da impressão dos seus compostos, né, com a superfície metálica. Então, basicamente, é isso. Ai, que legal, né? É, assim, tem muita área, né, para ser pesquisado, né, o Ludmila Uhum. aí. E aí, assim, até gostaria que você falasse assim com o pessoal, porque às vezes eles pensam, né, que só dá para fazer pesquisas na área, por exemplo, da biologia, né? Mas assim, Uhum. dá para fazer pesquisas em todas as áreas, né? É, tem várias frentes de linhas de pesquisa, né, que podem Sim, ser com seguidas. certeza. Porque a papiloscopia, ela trabalha muito com o vestígio papiloscópico, né? Muito embora na prática tenha também retrato falado, outras atribuições, mas esse vestígio ele é muito rico, né? É um vestígio ali que te dá várias possibilidades de abordagem. Então você tem uma linha muito direta, que é voltada para a perícia mesmo, que é você olhar ali a questão de reveladores, de como você está trabalhando nesse sentido, mas tem também interface com outras áreas, né? Tem com a genética, que a gente sabe bastante, assim, né, sobre isso, bem fala bastante disso. Tem também interface com a toxicologia, então a gente vê aí alguns trabalhos que estudam a detectar a substância ali que é pesquisada, tanto a substância em si mesma, então a pessoa tocou com a ponta dos dedos a substância, por exemplo, cocaína, por exemplo, ou também a pessoa tem ali o metabólito, né? Então ela ingeriu aquela substância e excretou o metabólito. Então aí é uma outra linha de pesquisa. A papiloscopia também te permite estudar aprofundada a composição da impressão, né? Então a gente tem uma questão bem interessante que é a datação da impressão. Há quanto tempo aquela impressão existe naquela superfície, quanto tempo ela foi depositada. Então a gente sabe que, assim, na prática, de você revelar a impressão, você vê se ela é recente ou se ela é mais antiga, né? Perdeu um pouquinho de água, perdeu a nitidez, né, ao longo do tempo. Contudo, a gente não tem como afirmar isso categoricamente. Não tem como a gente assinar um laudo dizendo, olha, tem tantos dias ou tantos meses, ou precisar um intervalo. Então, quando você estuda a composição química da impressão, você consegue começar a compreender os mecanismos que levam a impressão a degradar, né? Com que taxa ela perde água, com que taxa ela vai sofrendo transformações da gordura ou do aminoácido que está ali. Então, tem algumas linhas bem interessantes para a gente poder se aprofundar, né? É, porque o fragmento, né, ali no local, ele vai ser formado, né, por suor, gordura, e no suor a gente tem diversas substâncias, né, Uhum, aminoácido, água, minerais, né, uhum. na gordura também, ácidos graxos, lipídios e tal. E tem outros compostos também que vão fazer parte, né, como você falou, pode até achar traços, né, de medicamentos, de drogas, Sim. né, então Além dos realmente contaminantes externos, né? Tipo assim, do local mesmo, ou daquela infração, uma impressão que tem um traço de sangue, por exemplo, ou está contaminado por poeira, coisa do tipo, né? Então tem ali outras possibilidades também que contribuem para essa composição. sim. E cada vez está sendo mais discutida essa área, né? Porque às vezes em fóruns, né, nós somos chamados para falar quanto tempo que aquela impressão está ali no local, né? Tem até um trabalho que foi do Rodrigo, né, Aham. nesse um julgamento que teve, né, da 113 Sul, que foi para Uhum. discutir justamente sobre isso. E só dá para mostrar ali quanto tempo fazendo estudos em cima dessa Uhum. composição, né, da morfologia aí da impressão, né? Isso. No caso do Rodrigo, ele buscou uma outra área para poder avaliar. Ele avaliou a espessura da crista, né? Que foi bem legal também. Então, ele Uhum. buscou coletar a impressão lá do réu, né? Da moça na época, para com a impressão dela fazer essa avaliação mesmo de quanto que a crista perdeu de material, né? Como que foi essa transformação. Então, ele escolheu outro viés da morfologia, que não o da química, que ainda é meio nebuloso, né? Para chegar a uma decisão. Então, foi bem bom também esse trabalho dele, bem fantástico, na verdade. Foi muito, muito interessante e foi excelente que ele teve essa atitude, né, de fazer o estudo, porque depois de muito tempo foi questionado, né? E aí pôde Uhum. comprovar que realmente o estudo dele foi bem embasado, o laudo bem embasado, né?
e conseguiu provar que realmente Uhum. o tempo que aquela impressão estava no local era condizente com o tempo que aconteceu o crime, né? A janela Uhum. lá que aconteceu o crime. Sim. E, e assim, a gente. Se alguém quiser perguntando, viu, gente, pode colocar as perguntas aí que a gente vai lendo, né? E vocês sugerem assim que frentes de pesquisas assim para o pessoal seguir, Lute? Uhum. Então, bom, eu acho que as pessoas que estão trabalhando no local ou no laboratório, elas têm ali todas as possibilidades, porque o dia a dia traz questionamentos, né? Então, eu acho que se você tem essa parceria com a universidade, tem essa porta aberta para núcleos de pesquisa, você consegue colocar em prática ali, resolver de fato um problema do dia a dia, né? Então, a gente tem algumas possibilidades de pesquisa. Uma que a gente já fala bastante é do DNA, que eu ainda acho assim, que existe um tabu muito grande com relação a isso, né? Tem até um livro que me falaram recentemente, que esse livro é bem famoso, assim, não vou falar aqui o nome porque eu vou pontuar um ponto negativo, então não vou falar o nome do livro. Mas nesse livro está escrito muito claro, assim, que nunca se deve fazer 2 exames, papiloscopia e DNA no mesmo vestígio. Então, ele coloca lá uma barreira muito grande, né? E uma barreira contra a ciência, porque é mais do que provado que você pode aproveitar o vestígio também para o DNA. Claro que a linha de frente é papiloscopia sempre, né? Em qualquer situação, a papiloscopia está à frente, primeiro método de abordagem daquela situação. Mas, contudo, se a gente não conseguir nenhum resultado, não conseguir mesmo nenhuma possibilidade de identificação naquilo, ainda há a chance de você trabalhar aquilo pelo DNA, né? Então, essa é uma frente grande, assim, que no Brasil eu acho que agora está tomando mais espaço, porque ela já é bem antiga, né? O DNA de toque já é bastante antigo, essa pesquisa, então anos 90, fora do país, só que agora aqui a gente está tendo mais linhas de pesquisa e acho também que a aceitação, né? Pela perícia oficial, né? Que você pode fazer isso, né? Que há possibilidade. Então, essa é uma linha bem interessante. Mas uma outra linha outras duas, né, que eu gosto bastante também, é a de reveladores, né, de você fazer novos reveladores. Eu, infelizmente, não tenho o conhecimento da química, porque sou biomédica, então não tive nada de química na graduação, então me falta esse know-how, né, mas eu acho uma área bastante importante, interessante, e eu tenho me associado com pessoas que são da química e fazem pesquisa nesse sentido. Então, meu primeiro trabalho com relação a isso foi em 2015. Eu fui num congresso de criminalística bem despretensiosa, só para realmente, né, conhecer. E aí encontrei uma pesquisadora na época, que estava no mestrado, que hoje é uma grande amiga minha, que é a Carol lá de Goiás, da UFG. E ela estava propondo um novo revelador, né, propondo a possibilidade de algo nacional, uma coisa que você não tem que importar, que era muito acessível e barato, né? Que é bem importante para a segurança pública ter um baixo custo na compra de materiais, né? E aí ela muito, bastante, né? E aí ela propôs esse material e a gente trabalhou juntos para testar esse material também para o DNA. Então, para garantir que aquele material tinha uma vantagem também, que era não inibir a reação de DNA. E isso até puxa um outro gancho, porque o pessoal fala assim, a papiloscopia e DNA não casa porque a impressão revelada ela vai impedir a reação da genotipagem, né? Mas, na verdade, não é muito bem assim. A gente tem, sim, ali uma interação, tem uma influência. Você até percebe quantitativamente que tem um decréscimo ali na quantidade de DNA da impressão que foi revelada. Contudo, isso não impede o sucesso da análise. Então, eu trabalhei já com as impressões coletadas assim, em lâmina de vidro, bem ideal, e impressões de local. Então, eu consegui sucesso nas duas situações. Claro que a coisa que é de local tem N interferentes, né? Além do pó. E aí, meu discurso é sempre esse. A questão não é o pó, a questão é todo o contexto, né? Então, a gente tem que parar de ter esse pensamento que o pó impede, né? Que o revelador impede. Enfim, tem uns que realmente impedem, mas a maioria é possível fazer, os da prática do dia a dia, né? E acho que uma outra possibilidade de pesquisa que eu vislumbro é essa questão da composição mesmo, de você entender o que tem nessa impressão, né? E como você pode usar isso a seu favor.
Claro que tem N outras linhas de pesquisa, mas como a gente atrasou bastante hoje já para começar nossa live, eu não vou ficar aqui só falando de linhas de pesquisa, mas tem sim outras possibilidades. Ah, e assim, essa questão do DNA, até a gente conversou com a Tereza, né, numa live anterior aí de genética na papiloscopia, e você também fez, ela até citou você, né, que você fez os estudos com diversos tipos de reveladores e reagentes, inclusive até o cianoacrilato, né, não Uhum. prejudicaria, né, na questão do Sim, DNA. então, quando a gente começou, o meu mestrado foi baseado nessa pesquisa, né? Então, a gente tinha ali algumas possibilidades de superfícies, trabalhar com papel, com o vidro e também com metal, que eram as mais comuns do dia a dia da perícia, e alguns reveladores, que seriam aplicáveis a essas superfícies. Então, eu trabalhei, não usei milidrina, que seria para papel. O pessoal na época falou que não estava usando muito, não tinha material, então eu usei o pó mesmo, então pó magnético, pó tradicional, que é o vulcano, né? E o cianoacrilato também para vidro e metal. E o ciano, a questão dele é bem interessante porque ele é uma cola, né? E você vai fazer o aquecimento e ele polimeriza aquela impressão, deixando ela fixada na superfície. E por ele ser uma cola que foi aquecida, né? Vaporizou e decantou de novo, quando você vai fazer a extração do DNA, você também aquece. Então, a gente supõe que esse aquecimento que tem de novo, ele desligue ali de alguma forma, né, o vestígio do ciano mesmo da impressão, do DNA que está na impressão. Então, a gente percebeu um ótimo resultado para impressões com ciano, tanto impressões ideais de laboratório, quanto impressões em armamentos. Então, a gente teve também esse outro viés de trabalho, né? Então, a gente sabe que é possível. Claro que tem ali algumas intempéries, né? Por exemplo, o papel, ele é péssimo para fazer essa extração de DNA, mas não é nem a questão do revelador, é a superfície mesmo. Então, a gente sabe que tem celulose no papel e isso inibe ali uma reação que a gente faz para fazer o DNA. Então, mas mesmo assim, a gente sabe que dá para usar e não vemos mais como uma barreira. E até cheguei a usar aquelas fitas, né, que você usa para levantar a impressão, a gente usou e elas têm uma cola muito forte, né? E eu achei que não fosse funcionar, era uma impressão real mesmo, foi um caso de homicídio. Uma amiga minha estava no local, coletou aquela impressão e me deu. Falou, olha, a impressão não tá boa para fazer confronto, mas assim, vê o que você faz aí, Thaís. E aí eu processei essa impressão e consegui um perfil completo. Porque deixou a gente muito surpresa, porque eu falei, gente, como assim uma impressão real do local de homicídio, revelada em um lavatório articulado e deu certo, né? Então, assim, realmente não tem barreiras, né? É Uhum. ter boa vontade ali de trabalhar naquele sentido. Com certeza. Eu ia até te perguntar essa questão agora é, daquele. Mas você usou aquele levantador articulado, o C-Lift, ou Isso, foi o C-Lift? o E articulado ele, mesmo. e ele parece que a cola dele é um pouco mais forte, né, do que a. Nossa, ela é muito forte. É, e Tanto que eu mesmo assim. tive, para eu conseguir abrir ele de volta, foi um parto. Aí eu tive que abrir, aí picotei tudo, tanto o lado da fita quanto o lado de contraste do fundo, né? E assim, era um fundo preto e foi um pó regular preto. Então eu não sabia onde estava a impressão. Ela falou assim: ah, tá aí, em algum espaço desse quadrado. Aí eu falei, É, ok, né? Aí eu picotei tudo, e aí deu, tipo assim, uns 10 tubinhos, né? Que eu coloquei tudo dentro do tubinho. E escolhi um só e, tipo, deu o perfil perfeito, assim. Então foi bem interessante pra gente. é interessante porque a gente às vezes escuta, né, essa questão, porque não conseguiu levantar o DNA, porque foi o papiloscopista primeiro, mas na verdade, né, é um trabalho que tem que ser conjunto ali no local, né? Sim, E com a gente certeza. não deve existir essa prioridade entre os vestígios, né? Na verdade, tem que ser Sim. o conjunto. E aí esses estudos que a gente tem que ficar a par, né, para saber como proceder dentro do local, Uhum. né, e trabalhar da melhor forma possível, né. Assim, eu vi uma live sua um tempo atrás, né, com a Tatiana,
Aham, e com a doutora Tatiana, né, sobre genética e a papiloscopia, e você comentou sobre a individualidade, né, da impressão papilar, que pessoas perguntam isso, né? Ah, mas sim. será que daqui a um tempo a gente não pode encontrar uma impressão igual a outra, né? E aí você Uhum, explicou, você falou assim que era um assunto até que não era simples de responder, porque é um pouco extenso, né? Mas uma das aham, justificativas é que a gente pode pensar até na formação embrionária do desenho papilar. Aí uhum, você tinha como falar um pouquinho para a gente sobre essa questão? sim. Tem sim. Então, quando a gente fala do desenho digital, né, sempre tem a questão, né, mas a minha impressão ela vai mudar realmente, né, até gera essa situação, assim, né, mas a ciência explica, né, isso. Então, a gente tem dois fatores, na verdade. A gente tem a unicidade da impressão e a persistência. Então, a unicidade, ela ser única, né, é um viés dela ser única, e isso está vinculado com a embriologia. E quando a gente fala de persistência da impressão, do desenho, né, se manter o mesmo ao longo da vida toda, a gente fala da questão da morfologia e da fisiologia. Com relação à questão da formação do desenho, a gente tem ali alguns eventos, né, que acontecem, alguns processos que acontecem lá na vida intrauterina que nos dão essa certeza, né? Um deles a gente chama de aparecimento dos coxins. É um nome meio diferente, mas assim, quando a gente tem o feto, né, tem lá a pontinha dos dedos, essa região aqui também, elas, em certo ponto, lá pela 11ª semana de gestação, sofre um inchaço. Então, surge uma bolha, né, aqui na pontinha dos dedos, esse inchaço, e isso é o primeiro fenômeno que vai ali cultivar um espaço para que o desenho digital se forme. E pela ciência, né, o que se diz é que conforme esse coxim, né, essa bolha, ela suja e ela regrida, você tem uma pré-definição do tipo fundamental. Então, eles colocam lá, são 4 posições que você pode ter desse coxim, e de acordo com a posição e inclinação, você vai ter verticilo, arco, prisma interna ou externa. Então, o tipo fundamental seria basicamente definido por isso, inicialmente, né? E um segundo momento é o surgimento das cristas primárias, que acontece pela 11ª semana de gestação também, mas uma proximidade de tempo, né? E quando surge isso, ocorrem, na verdade, alguns dobramentos, né, em direção à derme. E esse dobramento é chamado de surgimento de primeira fase da crista, né? Temos também um segundo momento, onde tem um novo dobramento que forma os nossos sulcos. Então, basicamente, temos 2 grandes eventos, né? Eles também se desdobram em outros eventos, mas eu não vou aprofundar para não ficar uma coisa muito técnica e pesada, né? E com relação também a você manter o desenho, né, a persistência, é a questão que nós temos lá a camada da derme e da epiderme bem justapostas, né? Então a gente tem lá a camada basal, com células proliferativas, né? E essas células estão sempre se proliferando e elas ascendem, né, em direção à epiderme. Então elas acabam mantendo a morfologia do desenho. Então, seria de modo bem simples, seria basicamente isso. Sempre tem ali uma renovação das células. Agora, quando você tem um corte, né, aprofundado que atinge a derme, você acaba seccionando, né, você machucando, rompendo essa região germinativa. Naquele ponto que você rompeu a região germinativa, de fato, não tem mais células proliferando. Aí vem a cicatriz, né? Então, seria basicamente esses 2 pontos principais aí, alguns eventos que acontecem e que dão essa certeza, né? Dão convicção que, de fato, a gente tem ali um desenho que ele é único, ele é individual, com toda certeza. Uhum. Nossa, perfeito. Uma aula aí pra gente. Não, muito. E é assim, interessantíssimo. E assim, os pontos característicos, as minúcias também, né? São diversas que nós vamos analisar ali naquela impressão que também vão fornecer a segurança, né? Então, no caso, por Uhum, exemplo, dos gêmeos univitelinos, né? Eles estão ali é, dividindo o mesmo ambiente, então
os fatores externos também vão interferir na formação desse desenho, né? Alimentação, nutrição, Sim, com certeza. dentro da Tem, placenta. tem tipo, várias teorias para explicar a formação de minúcias. Acho que a mais aceita é a teoria mecânica, que diz assim, que a gente tem, as cristas vão surgindo e elas vão preenchendo o plano da falange distal aqui, né? E em certo momento existe uma saturação, uma falta de espaço, né, para a crista crescer. E aí elas começam a se interromper. Nessa interrupção vai formando bifurcações, né? Então, seria basicamente uma teoria mais aceita. E além disso, como você falou, tem um ambiente ali externo, né? A parede do útero, a bioquímica. Então, tudo isso tem ali um efeito sobre a formação das minúcias também. Uhum. Assim, você já ouviu falar aqueles estudos que falam que a pessoa, para atividade física, né, conforme o tipo fundamental, ele tem maior aptidão para velocidade? Sim, Você já vou sabe, falar. né? Então, essa área eu não tenho tanto conhecimento assim aprofundado, mas é dermatografia, né? Que eles estudam essa correlação dos desenhos com habilidades ou com doenças. Harold Cummings, eu acho que é um grande nome na dermatografia, e começou até meio tarde, assim, né? Em 95 que teve esse grande desenvoltura dessa área, e é uma área que me fascina muito, na verdade. Mas eu não tive oportunidade de estudar aprofundado, mas realmente eles fazem uma correlação, só que eu não sei qual é a base científica, qual que é o parâmetro que eles vão fazer a correlação. Na minha visão, pelo pouco que eu consegui assim, ler e entender, é um estudo mais de observação mesmo, de você fazer uma estatística de pessoas que têm mais arcos, por exemplo, têm uma tendência tal, né? E uma avaliação nesse sentido. Acho que talvez tenha uma base mais aprofundada, mas eu não sei a explicação para isso. Pelo que eu li, né, dos livros, eles fazem observação mesmo. E é até interessante, né, você fazer um estudo desse, de repente, tiver um banco de dados, né, à disposição, é interessante. Uhum. É interessante, porque a gente tem os arquivos lá do Instituto, né, que pode pesquisar também sobre. Eu lembro que tinha um PAP lá no Rio Grande do Sul, que ele era formado em educação física, ele estava até fazendo estudos nessa área, mas eu não vi se ele chegou a concluir, né? Então você vê que É bem tem interessante. diversas partes. A gente teve a live na semana passada com a Gemima, né? Não sei se você chegou a Maravilhosa. assistir. Eu não consegui assistir, mas eu amo Gemima. Nossa, foi muito legal. E ela estava falando, né, sobre identificação neonatal, né, sobre os estudos tal. E assim, a gente sempre viu o neonatal coletando a impressão plantar, né? Mas ela Uhum. fez estudos assim que a palmar ela dá um melhor resultado do que a plantar, porque as linhas na palmar são mais espessas, né? Uhum. Na plantar a gente tem uma grande quantidade de linhas álbum, então isso daí também seria um outro estudo interessante, até para o Sim. desenvolvimento. E a gente tem a Nilma, né, que é lá de Pernambuco, que ela fez ela, ela estuda há muitos anos a parte de identificação neonatal. Aí ela se juntou também com uma universidade e tal, e aí conseguiram desenvolver um software que até recebeu o nome dela, né, Aham. para fazer essa identificação. E assim, tudo isso é É, por. eu, Oi, pode falar. sim, eu tive essa chance de acompanhar um pouquinho essa questão da Nilma, né? Eu tive lá em Pernambuco 2 anos seguidos e no último ano, 2019 que eu tive, esse ano eu não fui, mas eu fui ano passado, foi tipo o lançamento do protótipo do produto. Então essa é uma outra linha bem interessante que eu sempre falo em aula, que é a neonatal. Não só no sentido da coleta da impressão, seja digital ou palmar também, que segue mais a linha da Gemima, que também é uma área muito interessante, que eu tô até aprendendo com ela, porque crioscopia é outro nível, né? Nossa, muito difícil, né? Muito Mas difícil. tem uma área para pesquisa também. E acho que nesse mesmo viés, assim, uma outra coisa que eu gosto de pontuar é a questão das linhas de pesquisa mais voltada para tecnologia. O pessoal que sabe aí computação, programação, TI,
que tem muito trabalho voltado à questão dos sistemas automatizados, né? Você melhorar o sistema, melhorar a sensibilidade de captação, de análise dos fragmentos. Então, tem uma outra linha para quem é dessa área de computação, de TI, que sabe, né? Tem essa aptidão. Então, tem bastante chão aí para pesquisa. Até teve um estudo que foi feito por uns colegas lá do DF, né, sobre a imutabilidade, né, dos desenhos papilares, que fala que a gente tem algumas mudanças, né, na formação aí do desenho e que pode interferir nos sistemas biométricos, né? Então, Uhum. assim, esse é um outro campo que é importante também ser desenvolvido aí para aprimorar, né, Uhum. porque a gente tem a formação de linhas, né, entre as cristas de fricção que pode interferir, que elas surgem com o passar do tempo, né, e Uhum. podem estar interferindo numa leitura aí Sim. né, então É por é isso um que a campo. gente tem sistemas mais sensíveis, né? Tem muita variável para você mudar ou trabalhar num sistema automatizado, né? Mas a questão da sensibilidade, da interpretação mesmo, que de fato é uma linha albo, o que é uma crista, é bem importante. Você pode ter, por exemplo, numa digital de uma idosa, de um idoso, né? A crista é tão fininha que você pode acabar, o sistema pode confundir mesmo uma linha albo com uma crista e mudar o ponto característico, né? Então, realmente é uma linha bem importante de pesquisa. Inclusive, na nossa próxima live, eu vou falar sobre o que tem de tecnologia na área de neonatal. Eu vou conversar com um representante da NatoSafe, né, para falar Ah, que legal! sobre essa questão de tecnologia, o que tem de avanço, né, nessa parte. Aí vai ser legal para dar um gancho com a live da Gemima. Sim, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Vila, né? Ele fala assim, ó, parece que algum colega colocou, né, falando sobre clone e tal, de uma que você estava explicando sobre a formação aí genética, né, do desenho. Aí ele falou, aproveitando a pergunta do colega, né, hipoteticamente, né, um clone humano teria o mesmo DNA, mas não teria o mesmo desenho digital, certo? Eu acho que sim. É porque assim, quando a gente fala de clone, a gente fala de você ter o mesmo indivíduo com o mesmo conteúdo genético, né? E a gente sabe que a base de formação do desenho digital não está no DNA diretamente. Tem uma correlação, mas não é ali ditado por um código especificamente, um gene que vai dar um desenho ou um tipo de minúcia. Então pode ser que fosse realmente diferente, né? Então é uma situação bem peculiar, né? Mas eu acho que seria diferente sim. Baseando pelo que a gente conhece, né? Pelo que a gente sabe até É, hoje. é. E deixa eu ver aqui. Aqui fala, né? Assim como as impressões papilares no local de crime, temos também a temporariedade do DNA, né? Quais os fatores podem afetar na diminuição do material genético, sabe? Isso na impressão, você diz? Isso, na impressão. Entendi. É Bom, que, então, pode falar. não, pode falar. É que a gente conversou um pouquinho, né? Que você falou tem os reveladores, né? Os reagentes químicos, tal, que pode estar interferindo, diminuindo um pouco. Mas isso Uhum. vai depender muito, ah, até na mesma pessoa, né? A quantidade de Sim. suor e gordura que vai ter ali naquele local, né? Uhum. Eu acho que são alguns fatores. Então, o revelador realmente é um fator. A gente sabe que alguns deles inibem a reação de genotipagem, outros diminuem a quantidade de DNA disponível, mas não impede. Mas tem um outro fator muito importante que é o indivíduo, como você falou, né? Então, assim, tem pessoas que já têm estudos que mostram isso, que são boas doadoras de DNA e outras que são más doadoras. Então, quando a gente fala do DNA na impressão, a gente fala de pouco DNA. A quantidade é bem pequena. A gente trabalha com picogramas, que é 10 a menos 12 gramas. Tipo assim, é quase nada de DNA. Mas é suficiente para dar um perfil. E tem pessoas que naturalmente descamam muito mais e doam muito mais DNA para a superfície. Então, assim, eu já testei, eu sou uma má doadora. Então, eu posso fazer crimes para ter DNA na superfície.
Agora, tem colegas que doam muito DNA, assim, na base de nanogramas, que já é tipo 10 a menos 9, então é muito mais DNA, né? Então tem uma diferença bem grande. Eu avaliei isso no mestrado para ver se tinha de fato a diferença, e eu percebi isso, né? Então, a pessoa que está ali interagindo também tem ali uma influência. E, por fim, o próprio ambiente, né? Se o ambiente vai ser conservado, um local preservado, ou até um local que é dentro de uma casa, ou um local que é num carro, numa rua. Então, isso também interfere muito. Na prática mesmo, eu vejo assim que tem tudo para você não conseguir, né? As variáveis ali são muitas para diminuir ali as chances de encontrar o DNA. Mas é uma molécula também que tem uma resistência, né? Não tem como a gente precisar questão assim de dias ou de tempos, porque tem fatores ali que interferem, mas a gente consegue. Então a questão realmente é o momento, né? Primeiro eu acho que é o trabalho ali harmônico, né? Você conseguir coletar a impressão e avaliar que, bom, não tá legal, e conseguir encaminhar isso para um exame posteriormente e tentar, né? A gente sempre fala assim, aqui a gente não deixa de fazer, a gente sempre tenta, porque nunca se sabe, né? Eu consegui lá um perfil completo de um revelador de chocolate, então assim, não tem como, né? Sim. Eu, assim, eu não sei como em questão do meu DNA, mas as minhas impressões digitais, se eu cometer um crime, eu tô ferrada, porque eu tenho três tipos especiais, eu tenho três ganchos. Meu Deus! Eu tenho gancho no polegar, no indicador e nos dois indicadores e no polegar direito. Então, Caraca, eu sou bem simples, eu tenho verticilo nos polegares e presilha interna, então assim. Mas você é especial, tem que tomar cuidado. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Pode perguntar. Deixa eu ver Todo aqui. mundo quietinho hoje. Todo mundo quieto. Eles estão com medo de perguntar e travar. A gente tem que tentar um outro dia lá pelo perfil da PESP, Tati. Aí eu vou para outra casa para fazer a live. A Gemima, Tati não pode dar nem tchau. Da Gemima também travou, assim, o áudio, sabe? Ficou travando. Aí ela mexia o celular para mostrar a impressão palmar lá. Aí quando voltava, travava. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma pergunta. Peraí, opa. Teriam abordagens mais teóricas para quem não trabalha em laboratório? Assim, acho que seria literatura, de repente, seria isso? Não sei. Assim, tem muita literatura, eu vejo assim, tem muita coisa mesmo publicada, escrita, mas é na língua inglesa. Então, às vezes pode ser impeditivo, né? Pode ser uma barreira, mas assim, tem livros fantásticos de papiloscopia. Eu tenho uns 3 ou 4, até em PDF, se alguém tiver interesse, eu posso encaminhar. Que são livros assim que eles embasaram muito do meu estudo, porque muito que eu estudei foi meio que sozinha, assim, autodidata. Hoje eu tenho vários papilos que são meus amigos, mas eu fiquei muitos anos sozinha. Então, eu estudava sozinha. Então, além disso, dos livros, né, tem artigo científico, tem muitos também em português, mas os que eu assim, uso bastante, que são mais aprofundados, mais teóricos, como uma pessoa colocou aqui, eles são da língua inglesa e são grandes aulas, né? Você lê assim, o trabalho da pessoa e realmente ali te passa uma informação interessante. Então, tem isso, tem também livros em português que eu posso indicar também. Quando a gente acabar aqui, eu vou colocar talvez um link, então, no meu perfil, para quem quiser esses livros aí acessar, um link do Drive. Eu deixo pronto já, para quem tem interesse, eu já encaminho o link do Drive. Eu quero também. Te mando. Tem interesse. E tem, assim, aqui no Brasil a gente tem livros assim, mas são mais antigos, né? Mas são livros muito bons também. Sim, tem uma Bíblia lá do Carlos Quedi, assim, que é papiloscopia, impressões digitais, palmares e plantares. Ele tá bem velhinho, a gente achou até num sebo, mas ele é muito Nossa, bom. Que legal! Assim. É bem antigo, né? É uma Sim. Bíblia aí da papiloscopia, né? Tem um que eu achei no sebo também, impressões digitais, mas eu não lembro agora pelo título, mas é um livro
que falava só de estatística, de você encontrar os desenhos ou as impressões, assim. Não é esse Oi? a determinação dos dedos, que é Esse o mesmo. autor. Mas é um papo lá de Brasília, acho que escreveu. Isso. Nossa, mas é muita estatística, é muito cálculo para determinar as coisas, né? Falei, gente, é muito aprofundado. Sim, esse daí eu tenho também, esse livro. E assim, artigos científicos aí, então, tem vários, né? Mas só que como que o pessoal pode pesquisar? Você tem alguma dica aí? Então, a gente tem 3 revistas brasileiras que eu posso indicar, que uma é a de criminalística, que é RCB, se colocar no Google acha, RBC, Brasileira de Criminalística. Ela tem todas as áreas da criminalística, mas tem algumas de papiro também. Eu recentemente comecei a revisar artigos para eles, então tem coisas lá que eu estou olhando para artigos bons. Tem uma também que é da Polícia Federal, que é Revista Brasileira de Ciências Policiais. É RBPC. Também se colocar no Google também acha. Ela é uma revista da Academia Nacional de Polícia, da ANP. Então tem bastante artigo também em português. E tem uma que o nome é em inglês, mas tem também artigos em português, que é chama Brazilian Journal of Forensic Science. Então, depois eu ponho também aqui o nomezinho no Instagram. Mas são 3 revistas nacionais que têm artigos em inglês também, mas tem muita coisa em português. Agora, uma coisa que eu indico bem acessível, assim, gratuito, para pesquisar coisa em papiloscopia, é você usar o Google Scholar, que é a parte do Google que é de escola, né? Colocar Google Scholar lá no Google, ele abre uma outra aba e você põe os termos de pesquisa, papiloscopia, necropápulo, quiroscopia, e ele te dá ali milhares de resultados. Alguns vão ser em inglês, mas tem muita coisa também em português. Muito trabalho de TCC, de tese, dissertação de mestrado. Você consegue ver pessoas que já trabalharam aquele tema, pessoas da polícia, fora da polícia, de universidade, que estudaram ali algumas áreas de conhecimento e está ali disponível para você acessar, porque são trabalhos robustos, né, de fim de curso, né, com 50, 100 páginas. Então tem essa possibilidade. Ah, legal. Lúdia, acho que alguém mais tem alguma pergunta, né? Porque a gente já estamos aí ó, com já 8h26, né? Acho que já vai dar o tempo. Eu queria agradecer, assim, foi ótimo a gente ver o quanto que a gente pode explorar, né, dentro da papiloscopia aí. E assim, a gente falou mais da parte meio voltado para o biológico e tal, né? Mas da área biológicas, mas tem a área de direito, né? Tem diversas Exato. áreas. Tipo papiloscopia, cadeia de custódia, tem, nossa, infinidade de possibilidades para estudar. E eu falei só algumas linhas de pesquisa mesmo, né? Tem muito mais coisas para falar. A Tereza mesmo pontuou outra novidade. A Tereza é genética, né, real, assim, né? Eu tenho só DNA de toque, uma área muito específica. Então, ela pontuou outras áreas possíveis de pesquisa também. Então, tem muita coisa para fazer. Com certeza. E eu adorei, assim, o nosso papo. Ainda bem que a gente conseguiu, né? Nossa! É uma honra ter você aqui com a gente, né? E sempre que precisar, a associação tá à disposição de você, né? Obrigada, Tati, igualmente. Se der tempo, fala um pouquinho do seu curso, como que funciona para o pessoal também, né? Tá. Falo sim. Se a gente cair, aí a gente deixa assim. Mas, então, o meu curso, eu tenho esse curso presencial aqui no Rio desde 2017, faz alguns anos já. E agora, com essa questão da pandemia, a gente jogou ele para o online. E acabou que eu fui me animando com o curso, e era 8 horas, agora são 40. Aí eu fui colocando mais aulas. Eu estou até atrasada com algumas aulas, inclusive. O pessoal me cobrou no grupo lá, eu estava atrasada, mas estou atualizando. Então, esse curso ele é para quem trabalha na área já e quer se atualizar, quer fazer uma repescagem, quer conhecer outros âmbitos de estudos, né, como a pesquisa científica na área, e também para quem quer conhecer, para quem quer saber um pouco mais do que se trata a papiloscopia, né?
que é essa ciência que a gente estuda e vê tanto falar. Então, é um curso que não é tão aprofundado, mas ele tem os momentos mais direcionados. Eu falo de embriologia, morfologia, falo um pouquinho de cada grande área, né? Falo de NECA também, que é a sua área de expertise, Tati. E é isso. Então, agora está fechada a inscrição já. Eu encerrei, vou reabrir em agosto agora, para lá na turma. Então, quando eu reabrir, eu vou anunciar aqui no Instagram para a gente poder compartilhar mais conhecimentos. Tá certo. Muito obrigada. Vamos fazer um joinha para fazer o print. Vamos! Fazer uma pose. Né? A gente tem que se arrumar. Pronto. Acho que tirar. E muito obrigada mesmo, Lud. Obrigada, Tati, pela oportunidade de estar aqui falando com você. Adorei mesmo estar aqui. Foi uma honra para mim. Uma honra. E só falar o próximo tema que a gente vai, na próxima quinta-feira, gente, às 19 horas, né? Nós vamos falar sobre, eu já até comentei um pouquinho aqui, ó, o avanço na área da tecnologia neonatal, né? Então, nós vamos conversar com o pessoal da NatoSafe, né? Para falar um pouquinho sobre o que existe, né, nessa área tecnológica. Eles trabalharam muito junto com a Nilma em Pernambuco, né, para o desenvolvimento desse software, desse scanner, né, na verdade, para fazer a captura da imagem das impressões neonatais, não só de digital, mas só palmar, plantar, né? Então ele vai mostrar um pouquinho para a gente, então não percam aí na próxima quinta-feira. E boa noite para todo mundo, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada pela atenção e paciência, né, Tati? De ficar com a gente aqui tentando. Obrigada por não desistirem também da gente. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Tati.